Olá! Construção do lugar de vivência é o tema do programa Momento Patrimônio de hoje. Com os nossos convidados, professora mestre Cileide Fátima de Souza, professor da Escola Municipal São Luís Gonzaga. Professor doutor Adriano Comissoli, programa de pós-graduação em História, professora doutora Jaqueline Allert. Muito obrigada pela participação. E o tema de hoje, então, está referindo-se à construção do lugar de vivência, uma experiência vivida pela Escola Municipal São Luís Gonzaga, da qual nós vamos assistir o vídeo agora. Estamos na região da Grande São José. Os moradores daqui somam aproximadamente 14 mil habitantes. A BR-285 é um dos pontos de demarcação da área. E este fator faz com que a São José seja uma via de passagem de grande circulação. O desenvolvimento dessa região começou em 1922, a partir da Vila Petrópolis, e a expansão urbana iniciou 6 anos depois, em 1928. Dentro da grande área da São José está o bairro São Luís Gonzaga. É na Escola Municipal de Ensino Fundamental São Luís Gonzaga que vamos mostrar o trabalho desenvolvido com professores e alunos, a valorização do patrimônio local através do projeto Rede de Memórias. Bem, o nosso projeto faz em torno de 2 a 3 meses que a gente está trabalhando sobre patrimônio histórico. É um projeto que visa resgatar aspectos da comunidade do nosso bairro que as pessoas que moram aqui consideram como patrimônio histórico. Então a gente está indo nos principais lugares através de pesquisa, primeiramente a gente fez uma pesquisa com os alunos e com os pais desses alunos, o que eles acham que é patrimônio histórico. E em cima disso a gente está indo nos lugares que eles nos indicaram. Então nós fomos até o ambulatório da São Luís Gonzaga, nós fomos no presídio, nós fomos na Corsã, nós fomos então em diversos locais que eles consideram um patrimônio para eles. E ali então a gente busca resgatar a história daquele lugar. Há quanto tempo o senhor mora no bairro? 43 anos. O senhor e sua esposa desempenharam um papel muito importante no bairro. Conta para nós um pouco da sua história ali, da participação de vocês aí. Nós somos patrono da Igreja Católica e do Salão. E como é que era a participação assim, da comunidade para ajudar no que... Era fantástico. Inicialmente, eles têm uma certa apreensão para começar o trabalho, mas depois que eles fazem a visitação, a entrevista, e eles começam a conhecer o processo, eles se envolvem mais. Que nem hoje, assim, no nosso trabalho, houve uma certa resistência, mas depois eles se envolvem e o trabalho flui. Eu aprendi bastante coisa. Tem muita coisa daqui do bairro que eu não sabia que existia. E assim, a gente se comunicando e falando assim, eu aprendi bastante coisa. Eu conheço essa área aqui desde 1947, 1948, que foi a época em que o meu pai começou a negociar a compra. Isso aqui era um potreiro. O meu pai adquiriu aqui 1 milhão de metros quadrados. Em 1961, o meu pai começou a preparar isso aqui para fazer um loteamento, que foi aprovado pela Prefeitura Municipal, o prefeito era o Benoni Rosado, em 1963. O entretenimento na época das famílias era se reunir em torno do futebol, né, em campos improvisados. A partir disso, em 1981, surgiu a ideia de fundar a Associação de Moradores. O ponto principal aqui do bairro era o presídio, que foi construído na década de 70, inaugurado em 1977. Também, início dos anos 80, a minha mãe doou um terreno para as Irmãs de Notre Dame, para construir o ambulatório que existe hoje. A primeira irmã que trabalhou aqui foi a irmã Xavieri. O pessoal depois vai falar sobre a irmã Xavieri. A nossa turma foi na casa das irmãs, que elas têm um ambulatório, elas ajudaram bastante na construção do bairro quando não havia nada assim. Foi em 1982, quando foi inaugurado, e era uma época difícil, porque não havia água, não havia luz, e a construção foi feita de doações, da humildade das pessoas que ajudaram a construir. Lá na casa das irmãs, ela contou sobre
que a irmã Chavélia ajudou na construção do ambulatório. Até aqui no texto ela diz que ela ajudou a cavar os buracos do ambulatório, ela e mais uns 7, 8 homens. Minha avó conta que ela ajudava bastante pessoas, ajudavam as crianças. Ela ajudava a trazer água, areia para a construção do ambulatório. E quando foi inaugurado, que foi em 1982, ela também rezou uma das primeiras missas. Muitas coisas a gente não sabia, então a gente aprendeu bastante sobre como o que foi construído e coisas que a gente não sabia. Então, eles estão percebendo da importância de conhecer o local onde eles residem, eles moram, e a importância de cada um desses setores, de cada um desses lugares que para eles é considerado um patrimônio. Todo esse material resgatado, fotos, objetos, parte escrita, a gente vai transformar num jornal e vai ser distribuído, tanto no nosso bairro, quanto depois numa amostra dos trabalhos lá no Museu Histórico. Professora Cirlei, como foi a experiência vivida na escola, os alunos, os professores, os moradores? Que sentidos revelou esse trabalho? No início foi um desafio, porque eu tinha que envolver professores e alunos, e muitos dos professores não eram da área. Então eu tive que reunir a todos, explicar como que seria o envolvimento deles, levar uma proposta. Aí a proposta que eu pensei foi uma linha do tempo, para facilitar um pouco a pesquisa. Aí desde o início, como que foi a chegada dos primeiros moradores, quem que tinha adquirido aquelas terras. E aí fui localizando por datas os estabelecimentos que iam chegando ou os fatos que iam acontecendo. A gente foi em busca dessa história e fomos completando esta linha do tempo. Os alunos foram participando desse processo? Desde o início os alunos foram participando, iam junto nas entrevistas, indicavam moradores. Outros moradores acabaram se envolvendo, foi acontecendo a rede de memórias. Então, muitos foram indicando ou até cobrando. Como é que você foi na casa do seu Chico e não foi na casa da Dona Amélia? Então, surgiu essa cobrança, a gente foi visitando, na medida do possível, uma grande quantidade de moradores, principalmente os mais antigos, ou aqueles onde iam apontando algum interesse mais significativo dentro da história do bairro. A gente percebe no vídeo que eles indicam, né, o que para eles é uma referência como patrimônio. Né? Como foi a experiência de trabalhar com a questão do patrimônio, do lugar de vivência, com a comunidade, com os alunos? Que sentidos se revelaram? Antes de mais nada, foi um desafio, porque a gente teve que envolver professores e alunos na pesquisa. E muitos professores não eram da área de história. Então, eu tive que reuni-los para explicar o projeto e foi dada uma sugestão. A sugestão foi seguir uma linha do tempo. Então, desde o início, nós começamos a pesquisar como foi a chegada dos primeiros moradores no bairro. E a partir dali, cada professor, não precisava ser disciplina, poderia ser pelo interesse ou pela disciplina dos professores, eles iam se direcionando. Lá no bairro São Luís Gonzaga tem a pedreira, tem a Corsã, então dependendo da área ou do interesse, eles foram se dirigindo à pesquisa. O foi nessa pesquisa, então, que vocês identificaram os moradores, digamos assim, os primeiros moradores aos quais vocês foram fazer a visita? Isso, então nós identificamos os primeiros moradores. Tem o Ney Dávila, que ainda ele mora no bairro, ele é filho do Narciso Vieira Dávila, que tinha adquirido aquelas terras. E a partir daí nós começamos essa busca pela história. Outros moradores antigos também, que nós identificamos, como o seu Chico, seu Francisco. E como eles se sentiam de participar? Eles se sentiram bastante privilegiados, porque nós valorizados, e muitos deles até exigiam a nossa presença, né? Como é que você foi na casa do seu Chico e não foi na casa da Dona Amélia? Então eles cobravam essa participação, eles queriam registrar, sentir parte, né? Se sentindo parte, queriam registrar a sua história.
Como a gente observou no vídeo, e o próprio relato da professora Cirlei, há um processo de construção do lugar de vivência, né? Nesse sentido, o que representa os lugares de vivência para o estudo do patrimônio e da história, na opinião dos colegas professores? Eu acho que nesse caso em particular do projeto Rede de Memórias, ele oferece protagonismo para essas pessoas. A história é uma coisa de gente famosa, né? Então essas pessoas vão dizer, bom, mas eu não fiz nada relevante. Por que eu não tenho história porque eu não fiz nada relevante, eu não mudei nada. E na medida em que elas estão olhando para o seu próprio espaço, estão conversando e estão rebuscando as suas próprias memórias, elas começam a ter protagonismo na história. Começam a ver que, bom, então a história também é feita por aquilo que eu faço, porque essa comunidade, algumas pessoas dessa comunidade fazem, né? Então, acho que esse é o principal benefício. Eu acho que muito dos méritos também desse estudo, desse projeto, é dar uma leitura de sentido para esse espaço de vivência, né? Mas também questionar esses alunos, as pessoas desse local, o que é um patrimônio histórico, não esse patrimônio histórico que é institucionalizado, não que é esse oficial, mas o que eles consideram, de que modo eles estão enxergando esse processo histórico que se deu, formado pelas pessoas que ali escolheram aquele espaço para estar, e de que maneira até essa micro-região em Passo Fundo pode ser representativa de uma macro-região. Porque no vídeo nós vemos, né, o modo como vai se constituindo, né, o loteamento, o espaço do lazer, o espaço da religião, e de que modo isso é representativo de um processo inteiro da cidade toda. Né, com, claro, esses indivíduos inseridos, esses indivíduos que estão podendo contar a sua história tão significativa nesse processo. Inclusive estão podendo selecionar os capítulos que consideram mais importantes, né? Os marcos dessa história são selecionados também pelos moradores, pelos alunos, pelos professores. Então eles selecionaram os pontos físicos, né, e as referências sociais, as referências de indivíduos que eles consideram mais significativas. E nesse processo a memória se mostra como algo não natural, óbvio, cognitiva, né, e uma escolha subjetiva, exatamente, uma construção de discurso. Né? Exatamente. E isso suscita duas questões muito importantes para nós, né? Caras, para a gente que está aí trabalhando com a história, trabalhando com o patrimônio, né? Uma é com relação à importância de discutirmos o que tu dizias, né? O patrimônio tem pluralidade, tem diversidade, né? E é chegada a hora, acho, de nós olharmos para isso. Né? Senão nós acabamos ficando, como você diz, com um patrimônio pré-estabelecido, né? Que é a grande questão das pessoas, os munícipes, né, não reconhecerem em muitos momentos. E a outra questão é uma questão também, que é a questão da história, que o Adriano nos colocava, né? E aí entra aquela questão que, historicamente, nós temos. No que se trata os currículos escolares do ensino de história, nós temos aí uma história nacional, uma história mundial, né? E pouco se trata de uma história local ou de uma história regional e também do patrimônio, né? Seria aí um grande desafio para discutirmos identidades, na opinião de vocês? Com certeza, porque a história do processo da construção desses espaços, e não só desses grandes espaços, né, como o bairro de um modo geral, mas os pequenos espaços, como o ambulatório, enfim, eles são construídos por pessoas. Então são aquelas mulheres que cavaram aqueles buracos, que foram protagonistas naquele processo e assim por diante, né? São as histórias, enfim, isso que também nós usamos em sala de aula e tentamos lembrar os alunos o tempo todo, que a história é feita de homens ainda. Né? Esse é o processo de indivíduos, a formação a partir do indivíduo. Importante, né? Até para ir para dentro da escola, né? Os alunos perceber que são pessoas, né? E não só aqueles sujeitos ou personagens, como o Adriano dizia, que, né, dos famosos livros, né, professor Jaqueline? Isso a gente pode observar, eles se sentiram parte do processo. E também muito do que a gente descobriu nessa pesquisa serviu para elucidar algumas coisas que eles tinham, assim, principalmente a imagem em relação ao presídio. Eles tinham uma imagem negativa em relação ao presídio. Aí, com a pesquisa, a gente foi identificando, mostrando que, em função do presídio ser instalado ali no bairro,
também teve o desenvolvimento daquela localidade ali, né? A abertura da estrada principal, casas que foram moradores, né, o espaço, que foram chegando, a urbanização, que é o que tem a ver com a ligação do regional também. A urbanização que acontecia naquele momento ali, na década de 77, que foi construído e inaugurado o presídio. Eu acho interessante porque a gente tem um caso que se inverte a lógica. Tá? Primeiro, essas pessoas recebem uma história institucionalizada, que vem através da escola, por exemplo, né? Ela vem de cima para baixo. E quando elas revolvem as suas memórias, e nesse caso desse exercício, desse projeto, essas memórias, essa história local, ela penetra a escola, porque ela é feita por alunos e professores, ela também se institucionaliza. Né? Então a gente inverte um pouco, as pessoas podem enxergar de forma diferente esse espaço, podem valorizar, podem até passar a cuidar dele de uma forma diferente. Exatamente. Né? Não só vivenciá-lo, mas projetá-lo para o futuro também. Né? Me parece que isso se torna muito importante na medida que eles começam a selecionar o que deve ser preservado, o que deve ser passado para as próximas gerações. E valoriza, né, professora Jaqueline, eu acho que essa questão da própria comunidade, né? Claro. Pouco pensada e pouco discutida. Né? E como eles têm uma autoria na construção dessa narrativa histórica, eles também podem questionar exatamente esses conhecimentos que são dados pela própria materialidade dos edifícios, pela própria materialidade do espaço, daquilo que os espaços estão dizendo, que as narrativas estão dizendo também. Então, o que é que as pessoas contam sobre aquele espaço, o que é que esse espaço conta sobre ele mesmo, quantas perguntas podem se fazer, quantas respostas podem se construir, quantas narrativas e discursos em cima disso também, né? Quanto conhecimento a partir disso que eles estão legitimando, né? Quanto que eles estão construindo. Bastante complexo e desafiador, né? Tanto para a escola como para os pesquisadores, porque aí entra uma questão que é dual, né? Temos aí o desafio de pensar os lugares de vivência como um processo de construção, que, como os colegas estão dizendo, o olhar vai nos mostrar, né, uma especificidade, uma singularidade desse espaço, dessa memória. Mas e na perspectiva hoje de uma sociedade global? Eu acho que também está se oferecendo uma oportunidade para essas pessoas, né? E que nós também podemos fazer esse exercício para os nossos espaços imediatos. Porque a globalização, ela tem uma tendência, tem uma força de se oferecer muito passiva para a maioria dos cidadãos. Ela vem através de ideias, ela vem através de produtos, ela vem através de certos projetos. Na medida que essas pessoas começam a ressignificar, vivenciar diferente o seu espaço, podem dizer, não, tá, tudo bem, mas aqui eu também tenho algo que eu posso valorizar e posso oferecer para outros espaços. Então, elas pode ajudá-las a se entender um pouco mais como ligadas a uma comunidade global, mas sem necessariamente ter de abrir mão de traços culturais e identitários próprios, né? Fazer uma síntese mais equilibrada. Né? Professora Cirlei, como considerar essas questões, essa experiência vivida pelos alunos no currículo escolar? É bem positivo. Eu acho que agora eles viram uma nova metodologia, como a gente pode trabalhar com uma nova metodologia na sala de aula, tanto professores como alunos, e participar, escrevendo mais sobre todos esses fatos, sobre tudo que foi relatado. Os alunos já escreveram os textos referente à Corsã, o trabalho da Corsã. Eles escreveram os textos sobre a Maria Chavéria. Eles escreveram sobre as lavadeiras, que foi uma curiosidade que nós descobrimos no bairro, que as mulheres lavavam as roupas no olho d'água ou no rio. Então tem todas essas particularidades. Então eles já estão materializando isso em registros, dessas histórias orais, enfim. A sua história, a comunidade, é isso? Isso, já estão registrando. E a ideia era de sair no jornal e agora já estamos pensando na publicação de um livro. Olha, especial, né? Os alunos envolvidos com toda essa experiência e ainda fazendo uma produção textual e publicizar, né? Excelente trabalho. Mas, considerando o nosso tempo, estamos nos encaminhando ao final do nosso programa. Vamos ouvir um pouquinho mais sobre as considerações de vocês, principalmente no que diz respeito a essa questão dos lugares de vivência. O que isso representa em termos de identidade e patrimônio?
Acho que é muito significativo esse trabalho todo que está sendo desenvolvido, principalmente a continuidade que vai ser dada para ele, né? A ideia dos espaços como um correlato de práticas que foram se dando no decorrer da historicidade mesmo da comunidade, ela é significativa demais na leitura de sentido que está se construindo sobre ela, né? Então, eles se construindo na consciência do espaço de vivência em que eles estão inseridos, né? E tendo, a partir disso também, a partir dessa leitura, né, uma outra dinâmica de estar nesse espaço. É um ganho que, com certeza, eles vão projetar outros olhares deles sobre a cidade como um todo. Vai ser uma memória muito positiva, né? Com toda certeza. Professora Adriana. Eu acho que o principal é que essas comunidades passam a ter escolhas sobre o que consideram patrimônio. Patrimônio deixa de ser estátuas, sejam pichadas ou não, mas com as quais talvez eles não se identifiquem. Então, a vivência significa se identificar, e se identificar significa se enxergar em algum lugar. Pertencimento, né? Agradeço a presença da professora Cirlei, professora Adriana Comício, professora Jaqueline, nesse encontro que teve por discussão, então, a construção dos lugares de vivência, tão caro, né? A identidade. Agradecemos ao telespectador e nos encontramos no próximo programa.